Eu pensei que a saga dos próximos dias seria apenas falando do campeonato mundial, porque o foco de todo brasileiro está lá. Mas em especial existe uma equipe aqui no nosso futebol, chamada Atlético Mineiro, que não sai dos holofotes do nosso futebol. Mais uma vez, e dessa vez eu venho aqui para poder falar um negócio que você, torcedor do Atlético, não vai gostar nem um pouquinho. É a pior SAF do Brasil, é a SAF do Atlético Mineiro. É a SAF mais enganadora do Brasil e que conseguiu enganar, inclusive, gente séria. E eu nem estou falando dos caras do rádio lá, não. Os caras do rádio lá, eles estão por fora. Essa que é a realidade. Eles não informam o torcedor do Atlético como deve ser informado. Ele não traz aquilo que de fato acontece dentro do Atlético e da forma que tem que ser trazido. Eles não trazem. Então eles ficam de lado. Eu estou falando aqui de pessoas sérias, que trabalham o futebol e que informam o torcedor atleticano em específico. Esse vídeo é pra você. Cara, sinceramente, como que esses caras conseguiram enganar até pessoas sérias? Quando eles pegaram e fizeram aportes e aportes e aportes e contratações e contratações e contratações, e no ápice da felicidade, porque o Atlético conquistou, teve retorno. Teve retorno. Ninguém vai tirar isso do Atlético, não. Teve retorno. O Atlético foi campeão aí, recentemente. 2021, o Atlético ganhou absolutamente tudo. Tudo que disputou. Campeonato estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e pá e tal. Tudo. Só que, quando eles estavam eufóricos, como torcedores que são, ou que dizem ser, eles vieram a público e disseram, nós vamos contratar pelo menos 4 Hulks por temporada. Mas será que eles pensaram para falar isso? Ou eles falaram isso de caso pensado para que o torcedor do Atlético entendesse que eles estavam entrando dentro de um processo de SAF e que essa SAF cairia no colo dos caras. No colo dos caras. Aí tem uma oposição que já não está mais lá dentro do Atlético, que é o Alexandre Calil. O Alexandre Calil sempre foi oposição e falando sobre os 4 R's, que os 4 R's estavam aproveitando da instituição e que queriam fazer coisas para benefícios próprios. E eu vi um monte de gente, ó, arrebentando com Alexandre Calil. Que, por sinal, né, para muitos atleticanos, é o maior dirigente da história do Atlético, é o maior, é o protagonista mor da história do Atlético, porque afinal de contas, 2013, o cara contratou o Ronaldinho Gaúcho, 2012, campeão Libertadores 2013, título que o Atlético não passava nem perto durante toda a sua história. Né? Uma história de mais de 100 anos sem passar perto de ganhar uma Libertadores. Aí, a partir de então, ganhou essa Libertadores, chegou na final de mais uma, disputou 4 finais de Copas do Brasil, venceu 2 e perdeu 2, foi vice-campeão brasileiro por 2 vezes, e fazendo boas campanhas até os meninos chegarem e fazerem tudo isso que fizeram com o torcedor do Atlético. Uma ilusão, colocou uma ilusão tão grande na cabeça do torcedor do Atlético, que ela virou uma tarja. Tapou os olhos do torcedor do Atlético e parece que tudo que eles fazerem é o certo, é que tem que ser feito. Só que na realidade, os caras compraram a SAF do Atlético, 41% dos Menins, 6% do Guimarães, mais 20% de não sei mais quem, e partiu o Atlético como se fosse um bolo. E agora? Como se não bastasse todas essas pataquadas, agora o Atlético está procurando um investidor para comprar parte do Atlético, para investir 800 milhões no Atlético, para pagar as dívidas do banco que pertence a eles. Paga a dívida do banco, na verdade não é a dívida, né? Paga os juros e acaba com a dívida, né? Do banco deles. Do banco deles. Eles querem colocar no bolso deles algo em torno de 800 milhões para poder exonerar e a partir de então o Atlético começar a disputar. Mas eles procuram encontrar este investidor até o final da temporada. Aí estão falando em investidor do Chelsea, é investidor do Liverpool, é investidor do Atlético de Madrid, é investidor de tudo que é... Gente, se for um investidor do Atlético de Madrid, vocês já sabem o que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora não, vamos deixar isso um pouco mais pra frente, porque a realidade é a seguinte. O torcedor do Atlético, que não tem coragem de fazer cobranças pensando que tá tudo bonitinho, e quando vê um vídeo com papo reto como este aqui, vai pros comentários para poder criticar e falar um monte de asneira, né? Esse torcedor aí, se ele não abrir o olho, olha o que vai acontecer. O Atlético vai ser vendido por mais alguém, ninguém sabe quem, porém, se eles não conseguirem este aporte de algo em torno de 800 milhões de reais para colocar no bolso dos bancos deles, o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer corte. Fazendo corte, o Atlético vai voltar ao que ele sempre foi.
A realidade é essa. O Atlético vai voltar a ser o que ele sempre foi. Clube que não contrata jogadores, clube que fica na sombra de todos os outros clubes do futebol brasileiro, clube que volta a ser chacota em todo o Brasil, porque já foi, e por muitos e muitos anos. Essa que é a realidade. Sabe por quê? Porque 2012 para 2010, para 2020, nós estamos falando de 8 anos. Para 2015, nós vamos colocar aí mais 5 anos, 12 para 13 anos, que o Atlético consegue aparecer ali. Venceu uma Libertadores, venceu 2 Copas do Brasil, venceu um Campeonato Brasileiro. Né? São 4 títulos de grande expressão. Além disso, o Atlético esteve ali, ó, sempre aparecendo, sempre aparecendo. Não é? Se o Atlético, se os dirigentes não conseguirem este investidor para exonerar essa dívida, para acabar, amortizar essa dívida, sabe o que vai acontecer? 2011 para trás. O Atlético vai voltar a ser o que ele sempre foi de 2011 para trás, em 100 anos da sua história. 102, né, me parece. 100 anos da sua história. A história do Atlético, ela tende a voltar, a regredir 12 anos atrás. E se isso acontecer, meu compadre, acabou esse negócio de pensar que vai brigar por título aqui, por título ali, por título lá, porque os outros adversários estão se organizando e o futebol brasileiro está sendo mais visto cada vez mais. E, aliás, isso pode até ser um trunfo para essa diretoria ridícula e omissa do Atlético, que é ruim mesmo. É ruim mesmo, é a pior SAF do Brasil. Pode ser um trunfo essa Copa do Mundo aí. Porque os olhos dos empresários dos grandes clubes lá de fora, os grandes empresários, vão se voltar para o futebol brasileiro. Falar, opa, tem um negócio diferente ali. Eu acho que compensa dar uma investida lá no Atlético Mineiro. A realidade é muito mais dura do que você quer que seja, viu? Muito mais dura do que você quer que seja.